Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão, meus irmãos? Aqui quem fala é o Newton. E hoje, pessoal, eu vou estar gravando aqui, tá? Disponibilizando aí para vocês um vídeo para vocês estar continuando, né? Nesse acompanhamento aí comigo, tá? E vai ser um vídeo um pouco aí diferente, devido a alguns problemas técnicos que veio acontecendo, tá? E eu não consegui estar gravando, disponibilizando aí as gravações de vídeos de todos os acompanhamentos aí diário da minha jornada, da minha evolução aqui como trade, tá? Do canal aí, tá, pessoal? Da playlist que a gente criou aí, do zero à primeira aprovação aí em uma mesa proprietária, né? Eu opero na mesa de 10K e vou estar dando um retorno, né? Vou estar aí com um retorno a partir de hoje, tá? Na, Nessa série, né, de vídeos que eu estou disponibilizando aqui para você estar acompanhando aí junto comigo essa trajetória até a primeira aprovação aí na mesa proprietária aí de 10K, tá? E então, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar gravando aqui para vocês, vou estar saindo aqui e vou estar entrando no meu diário, tá? Esse aqui é o meu diário de trade. E eu gosto de estar realizando aqui, como vocês sabem, eu dei uma mudada, tá? Nele aqui para ficar melhor visualmente para mim estar estudando. E eu vou estar realizando, pessoal, o mês de outubro, o fechamento aí do mês de outubro, da onde eu fiquei devendo, né? Os vídeos e as informações aí da trajetória desse mês de outubro. Praticamente, eu não gravei aí praticamente nenhum vídeo, né? Dessa última semana, essa semana 4 do dia 27 aí, até o dia 31, né? Praticamente eu não gravei, então eu vou estar dando aqui uma breve resumida, tá? Desse final de mês, né, que foi esse fechamento aí do mês. Então, vou estar abrindo aqui, pessoal, do dia 27, tá? Que foi essa segunda-feira. Então, daqui para lá eu vou estar dando essa breve resumida aí junto com vocês, para vocês verem até o ponto que eu parei e vou estar dando continuidade aí a partir de segunda-feira, né? Hoje é 8, são sábado, dia 10, pessoal. A partir do dia 10 do 11, vou estar dando continuidade nesses vídeos aí, toda quarta-feira e todo sábado, tá? Então, como eu disse, né, eu não consegui estar gravando devido a uns problemas técnicos, então eu vou estar dando uma breve resumida, tá? Do dia 27 até o último dia aí, no mês de outubro, para a gente estar acompanhando esse fechamento junto, tá? Aqui foi o meus trade, vou estar mostrando para vocês, não vou estar explicando detalhadamente cada um deles, tá? Igual eu costumo fazer nos outros vídeos, mas vou estar dando aqui uma breve resumida, tá, pessoal? Aqui eu tenho minhas anotações, eu tenho aqui o meu diário, tenho minhas anotações tudo bonitinho aqui com print da tela também, para ficar melhor, né? Mais fácil aí para estar visualizando, tá bom? Então, vou estar pegando aqui minha canetinha para a gente estar ficando mais fácil aí, né? De estar realizando todas essas análises que a gente vai estar realizando aqui brevemente, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, tem o Nasdaq que está no dia 27, tá? Dia 27 aqui, que foi uma segunda-feira, né? Na última semana aí de outubro. Eu operei Nasdaq, tá? Fiz esse trade aqui em Nasdaq e a gente vai estar aqui visualizando aí junto, tá? E ambos os trades foi nos índices, tá? Um em Nasdaq e o outro foi ali em Dow Jones. Então eu tenho aqui dois trades registrados do dia 27, tá? Fiz duas operações. Como a gente pode ver aqui, eu saí com um pequeno lucro aí no dia, tá? Com 0,19 de meta, tá? Minha meta normalmente é em torno ali de, de 0,50% a 0,60%. Essa é a média aí de meta que eu busco diariamente, tá? Eu gosto de estar buscando sempre em porcentagem, tá? E não em valor, tá? Então, pessoal, é o seguinte, vamos estar lendo junto aqui, tá? Todo o meu resumo dessa operação, tá legal? Então, vamos estar dando aí início, tá? Aqui, pessoal, foi um trade em Nasdaq, tá? Pelo gráfico aí de 2 minutos. O setup identificado foi regiões de preço, tá? A entrada foi aqui em um retorno ideal dentro de um candle forte vendedor. O resultado foi um stop de 0,07, tá?
basicamente aí um 0 a 0, tá? Consideravelmente aí um 0 a 0. Mas como foi uma operação aqui que eu entrei com um lote bem leve, tá? Foi um stop curto. A gente pode estar vendo aqui, ó. Minha entrada nessa foi nessa região, stop nessa região, consegui encurtar aqui em basicamente 50%. Então, a gente vai estar acompanhando aqui o que eu deixei aqui anotado, tá? Para a gente estar visualizando aí juntos, tá legal? Então, pessoal, evento claro de retorno dentro de um candle grande e forte vendedor em região de venda de M20, tá? E M200, que são minhas duas médias que eu deixo aqui no gráfico, M20 e M200. Esperei os vendedores aparecer forte nessa região de M30, pois em Nasdaq, que é o USA 100, nunca esteve tão caro na história. Nunca esteve tão caro na história, tá, pessoal? Nunca teve tão caro na história. Então, isso aqui era máxima histórica, tá? Era máxima histórica, forte aí no dia 27, tá legal? Então, como eu tinha essa região muito forte, muito clara, né, de máxima histórica, compras eu não gostaria de estar buscando nesse dia. Por mais que a gente vê o preço subindo aqui, vê o preço subindo aqui, eu fico desconfortável de estar fazendo qualquer tipo de compra com preço em máximos históricos. Com isso, assim que os vendedores aparecem nesse retorno dentro de um candle forte vendedor, eu entro vendido com stop logo acima do evento. Saída era na mínima de M20 no diário, tá? Minha saída que eu estava ali procurando, pessoal, era no gráfico diário, tá? Que é essa região aqui, ó, marcada, tá vendo? Essa linha amarela, ó, amarela. Essa linha azul aqui é a minha região, tá? De média de 20 períodos no gráfico diário. E média de 20 períodos no gráfico diário, a gente sabe que é uma região ali muito forte, porque nada mais, nada menos do que são média ali de 20 diário, 20 períodos ali no gráfico diário. É muito, mas muito forte. Não é a mesma coisa de uma média de 20, que também é forte, mas não é a mesma coisa de uma média de 20 no gráfico ali de 2 minutos. A gente está falando de gráfico diário. Então a minha saída era nessas regiões aqui, o preço quase chega nessas regiões, mas não me possibilitando ali de estar fazendo uma parcial, de estar me protegendo no 0 a 0, mas sim de estar encurtando ali o meu stop, né? Então, pessoal, vamos estar dando aqui continuidade, tá? Que é essa linha azul aqui, como eu disse, tá? Os vendedores aparecem nesse retorno dentro de candle vendedores, eu entro vendido com stop logo assim, acima do evento. Saída era na mínima de 20 períodos no diário, essa linha azul, como eu expliquei aqui, tá? Porém, o mercado não chega lá e começa a mostrar força compradora. Pois bem, nessa região era de interesse forte comprador, pelo gráfico aí, de 30 minutos. Saída foi com stop curto, em 50% do meu risco. O mercado não deu continuidade, eu me protejo e o mercado me tira da operação. Então, eu entro vendido, stop nessa região, o mercado vai lindo a meu favor, não dá continuidade, eu tiro meu stop nessa região e encurto ele aqui em 50%, tá? Com isso, eu deixei aqui uma breve observação, tá? Hoje foi um dia muito bem operado, controle emocional alinhado e sabendo exatamente o que devo fazer bem antes do mercado abrir. Isso é muito importante, por isso eu gosto muito aí de estar usando regiões de preço. Porém, corrigindo o meu dia, vejo um erro em M30. Havia muita mais probabilidade de compradores atuar nesse dia do que vendedores, pois em M30 estava muito próximo de M20 e havia muita força compradora no dia e com as ações muito fortes compradoras. Aqui eu deixei uma breve, pessoal, observação, tá? Mesmo eu não gostando, né, de estar aí comprando, né, em máxima histórica, que é onde o preço se encontrava, eu também poderia ter evitado, tá? Evitado que qualquer tipo de operação vendida nessa região aqui, tá? Que é uma região aqui de muita briga, né? Onde a gente consegue observar a média de 20, média de 200, tá? Força vendedora, força compradora, força vendedora, força compradora. Então, o preço brigando muito aqui, em toda essa região aqui. Então, essa região aqui tá aqui uma região forte muito de briga, né? Ações americanas, né, subindo muito forte nesse dia,
Então, como eu tinha ações americanas subindo muito forte nesse dia, para mim entrar vendido em máximo histórico, eu teria que esperar um teste, eu poderia esperar um teste tipo em máxima, né, como houve aqui, tá? Ele veio aqui novamente para a região de briga e voltou de novo para retestar aqui essa nova máxima. Então, devido a isso, eu deixo essa observação, tá? Que eu gosto também de estar aí visualizando, acompanhando as ações americanas, vendo como que elas estão desenvolvendo, né, nesse dia, devido Nasdaq e Dow Jones ser índices americanos, que são compostos aí por ações americanas, né, pelas maiores ações americanas, assim como Tesla, Tesla, Microsoft, Facebook, entendeu? ARM, então são ações aí que os índices são compostos, então as movimentações das ações são de extrema importância. Então, devido a isso, um filtro que eu poderia ter usado aí nessa operação. Então, aqui, pessoal, tem a região, tá? As regiões aqui de M30. Anotação de região do trade 1. Havia uma região forte de M30 do lado dos compradores, tá? Uma região bem forte que são aqui, ó, essa média de 20 períodos. Do lado dos compradores, tá? E uma região de M20 forte, com isso, a probabilidade quando o preço chega próximo dessa região, era de compradores continuar a jogar esse preço o mais caro possível. Nada está tão alto, né, que não possa continuar ficando mais alto, né, ficando aí mais caro. Então, vendas quando o cenário está quando o preço, né, está em um cenário como esse, a gente tem que ter muita mais confirmação, mesmo estando em máximo histórico, a gente está buscando vendas. Então, compras realmente eu não gosto quando o preço está muito caro, mas quando chega em regiões de preço fortes como essa, é bom deixar aquela observação, tá? Poder entrar vendido, ter que entrar e aparecer vendedores de fato muito, muito forte, tá? Aqui eu deixo uma breve explicação também, tá? Esta é uma região de preço onde vendedores apareceu e estava em topo histórico, ou seja, Nasdaq nunca esteve tão caro na história, tá? Então, esse era o cenário que eu tinha de Nasdaq, tá? Daqui para cá. Então, Nasdaq nunca esteve tão caro na história quando estava neste preço. Por isso, estava aqui, ó, buscando vendas nessa região aqui, tá legal? O preço estava exatamente nessa região aqui, beleza? Então, aqui vendedores apareceu fraco, mas jogando e parando um pouco, né? Esses compradores que vêm forte dessa região. Então, eu estava buscando aqui uma venda para aproximação aqui de média de 20 períodos, onde eu deixei aquela linha azul, tá? Aquela linha azul lá, que era onde eu estava buscando a minha saída, mas o preço, né? O preço não chegou na minha região ali de parcial e nem de proteção de 0 a 0. Devido a isso, eu não consegui ali tá me protegendo no 0 a 0, mas consegui estar encurtando ali o meu stop o máximo possível, que foi aquele 50%. Então, pessoal, finalizo, tá, essa operação. Deixo aqui também, tá, uma outra observação, né? Aqui, ó, como está lendo. Analisando o meu trade, vejo que meu erro operacional nessa operação foi que, mesmo estando em topo histórico, não deveria ter vendido, pois em M30 estava na cara da região muito forte compradora, que era a média de 20 aqui dos 30 minutos, tá? O preço até foi a meu favor, quase chegou na minha região de parcial aqui, mas devido a isso eu poderia ter esperado um pouco mais, né? Um reteste mais forte, esperado ali um pouco mais para estar definitivamente ali entrando na ponta, né? Vendedora, buscando esse conserto, né? Esse conserto aí do trade devido a estar muito caro, tá? Eu não gosto de ficar comprando nada que esteja muito caro. Então aqui, pessoal, tem o trade 2, que foi em Dow Jones. Setup identificado, regiões contra a tendência. A entrada, pessoal, ela foi na falha de retorno, tá? O resultado, como vocês podem ver aqui, foi de mais 0,27%. Anotações do trade. Evento claro, a falha do retorno.
É região forte compradora, onde os compradores gostam muito dessa região de preço. Assim que o preço chega nessa região forte vendedora, deixando uma parede vendedora, eu não fico iludido com isso, pois nessa região os compradores gostam muito e as ações muito compradoras no dia de hoje. Aqui, como a gente já tinha observado, né, ações americanas ali muito compradoras, tá? E Dow Jones em ponto muito bom de compra, né? Eu já não opto mais pela venda e sim agora de acordo ali com as ações, com o cenário atual, né, do mercado indo bem a favor ali, tá? Dessa tendência, tá? Que essa tendência de alta bem clara, mesmo o preço em topo histórico. Só que aqui em Dow Jones, como eu disse, eu não gosto de comprar nada que esteja muito caro. Então, Dow Jones eu só optei pela compra porque eu esperei de fato o preço ficar mais barato para aí sim eu estar comprando Dow Jones, tá? Mesmo com o preço caro do jeito que estava, eu realizei essa compra, porém ele estava muito caro nessa região. Aqui eu não procuro compra, não procuro nada disso, tá? Também não entrei vendido, assim como entrei em Nasdaq, tá? Devido a todo o cenário, mas quando ele ficou barato e o cenário propício, né, para compra no dia, eu realizo a minha compra nessa região. Então, pessoal, então eu espero a falha dos vendedores e os compradores mostrar que novamente estão querendo, né, comprar mais neste preço. Então, assim que os vendedores falhem, compradores aparecem forte na região, deixando sombra nessa região, eu entro comprado, com stop bem abaixo e com lote leve, que é o meu lote mínimo, tá? Que eu entrei com um lote mais leve do que o meu lote mínimo, tá, pessoal? Bem mais leve do que o lote mínimo, tá? Bem mais leve mesmo, porque eu estou entrando comprado, por mais que o preço tá me mostrando que tá barato novamente. Ações americanas subindo muito, eu fico um pouco desconfortável de estar operando comprado próximo de máxima histórica ou em máxima histórica, tá? Porque a máxima histórica do Dow Jones estava nessa região, ficou mais barato, então não comprei máxima histórica, mas mesmo assim fico um pouco aí desconfortável. Aqui a saída, tá? Minha saída foi assim que os vendedores começam a mostrar interesse nessa região de M20 e M200, onde os vendedores poderiam aparecer novamente, deixando sombra para cima nessa região. Espero a regra ali dos 3 minutos. Eu saio total da minha operação nessa região. É assim que os vendedores aparecem, tá? Observação. Hoje eu operei muito bem, já tinha tudo planejado e marcado do que fazer antes do mercado abrir. Isso é muito bom, por isso estou gostando muito aí de estar focado 100% no meu operacional, focado em preço e regiões do preço. Então aqui, pessoal, como vocês podem ver, da explicação, tá? O mercado abre nessa região, vendedores aparecem nessa região muito forte, jogam o preço mais para baixo, deixam o preço mais barato. Com isso, compradores novamente, né, ajam com interesse nessas regiões de compra, porque de fato o preço ficou mais barato para eles comprarem e a gente entra comprado assim que os vendedores aqui mostram essa falha, tá? Assim que os vendedores falham em fazer, né, novas mínimas, eu entro comprado. Então aqui a gente concordam, vocês concordam comigo que eu tenho uma parede, tá? Deixa eu fazer isso para ficar melhor. Eu tenho aqui uma parede vendedora muito bem construída, né? Aqui a gente tem uma parede vendedora muito bem construída. Então, aqui, querendo ou não, um retorno para dentro dessa parede para vir buscar novas mínimas era bem provável. Só que como a gente está em topo histórico, a gente tem que, para comprar aqui, mesmo com um preço mais barato, eu tenho que esperar de fato que compradores me mostrem que estão com muito interesse aí nessa região. Tá? E com as ações americanas subindo, eu esperei essa falha, tá? Desse retorno, e ele acontece exatamente nessa região, tá? Vendedores vêm agressivando e tomam a porrada para cima. Novamente, eles vêm agressivando e tomam novamente porrada para cima, tá? Concretizando aí uma possível falha, né? Nessa estrutura aqui de venda. Então, eu realizo, tá, um posicionamento de venda nessa região, com stop nessa região aqui, com lote mais baixo do que o meu lote, né, baixo aí, que é o lote normal mesmo que eu uso aí
que é o lote baixo, médio e alto. Então, esse aqui foi mais baixo do que o meu lote baixo, tá? Mais leve do que o meu lote leve. Então, entrei ali comprado, tá? E faço uma parcial, pessoal, perto aqui da região de M20 e M200, aonde também, de fato, vendedores atuaram, tá? Jogaram o preço para baixo. Então, eu faço aqui não uma parcial, mas sim uma saída total, pegando aí um pouco mais de 2 para 1, pegando ali um 2, mais ou menos ali 2,5 de risco, tá? Mas sem olhar quantidade de risco, mas sim região de saída, tá? Foi aqui região de 20, região de 200, e aonde de fato vendedores, né? Vendedores atuaram forte jogando esse preço para baixo. Então toda essa região minha aqui era a região que eu deveria sair, me proteger, fazer parcial, tinha que estar agindo de alguma forma, que é onde eu resolvo estar saindo totalmente aí da operação, tá? E aqui, pessoal, só uma observação, olha como ele chega aqui, ó. Olha essa região de venda na abertura, onde jogou o preço fortemente para baixo. Olha como ele joga, tá? Como o preço chega aqui dentro dessa região novamente e vendedores aparecem de fato, tá vendo? Muito poderoso, poderoso isso. Então, pessoal, vamos estar dando aí continuidade. Aqui é a região de preço, tá? De Dow Jones. Esta é uma região forte onde vendedores atuam forte, ou seja, nunca Dow Jones esteve tão caro na história e vendedores aparecem forte nessa região de preço. Vendedores, região de preço, tá? Então, vendedores atuaram nessa região, jogando o preço para baixo. Compradores novamente tentam ganhar, né, preços maiores, chega nessa região e vendedores atuam novamente, chegando em região de compra, tá? Compradores chegam nessa região, briga, 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 não consegue passar e bum, jogam os compradores novamente esse preço para cima, chega novamente em regiões vendedoras e o mercado fica aqui brigando, 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 até que de fato eles conseguem romper essa região, tá? Aqui foi a região aqui aonde a gente teria que estar ficando também com bastante de fato ali com os olhos, né, focado nessa região, porque foi de fato aonde a gente realizou ali a nossa compra, né? Nossa comprinha foi mais ou menos nessas regiões aqui, tá? A gente levou até próximo, né, daquela região forte ali de venda, saindo na nossa operação. Então essa região de sombra, eu jogo ela para o lado, tá? E quando o preço chega nessas regiões, eu saio do trade, que foi aonde eu realizei aquela saída ali de Dow Jones. Região forte de compradores e de vendedores bem próximo no dia de hoje. Porém, com o mercado bem forte de compradores no dia de hoje, fiquei de olho na região compradora que havia forte nessa região de M30, tá? Então, pessoal, essa foi o dia que eu finalizei ali, né, do dia 27. Aqui está o resumo, tá? O resumo operacional do dia, que foi aquele stop curto e o take comprado ali em Dow Jones, tá? Totalizando ali 19,98 dólares de lucro, pegando aí basicamente 0,20 de take no dia de hoje, tá? Então foi isso, pessoal, dia 27 e claramente aqui agora a gente vai estar passando ali para o próximo dia para a gente estar dando aí continuidade, tá legal? Então vamos estar dando continuidade. Aqui eu tenho um resumo bem básico, né? Bem básico aqui no dia. E na parte de cima aqui, marcado o nosso take. E aqui o nosso provérbio, tá? Então é isso, pessoal. Vamos estar dando continuidade. Esse foi o dia 27. A gente vai estar passando agora para o dia 28, tá? E já vamos estar dando continuidade aqui rapidamente, tá? Aqui o trade, pessoal, ele foi em Nasdaq, tá? Esse trade foi em Nasdaq. Setup identificado, regiões de preço, retorno ideal, dentro de um candle forte vendedor. E o resultado aqui foi um 2 para 1, pegando ali mais 0,64%. Em um único trade aqui eu consigo estar batendo aí, né, de fato, o meu objetivo ali, tá? De take no dia, que eu busco 0,50, 0,60 por dia, tá? E é a mesma coisa que eu arrisco, é a mesma coisa que eu busco de take no dia, de meta, tá? Então aqui, pessoal, o mercado abre em máximas históricas e com muita força de compra, tá?
tá? Porém, com preço o mais caro já visto na história do mercado. Novamente, no dia seguinte, né, o preço acabou renovando ali aquela máxima histórica e ficou cada vez ali mais caro, né? E novamente eu buscando mais para o lado ali da venda do que de fato para o lado da compra, tá? Como eu disse, não gosto de estar comprando nada caro. Então, devido a isso, olhando mais ali como vendedores já está atuando nessa região, tá aí nesse dia também. Então, o mercado abre máxima histórica com muita força compradora, porém o preço o mais caro já visto na história do mercado, pois o mercado abre forte comprador. Eu não faço nenhuma compra, pois está muito caro. Com isso, espero vendedores aparecer em regiões fortes de M30. Assim, né, que o preço ali aparece na região formada em M30, os vendedores aparecem forte e resolvo esperar o retorno para dentro do candle gigante vendedor. É assim que o retorno acontece, eu espero a falha dos compradores novamente e os vendedores aparecer, tá? O retorno fica muito bom e realizo a minha ordem de venda abaixo. Mercado me avisa e fecha acima da minha ordem de venda. Porém, pessoal, eu coloco aqui uma adição na eliminação com lote leve. Mercado me ativa e, de fato, ali, com essa adição, eu fico nessa operação aí com lote pesado, tá? Mercado vai indo ao meu favor e fecha candle forte vendedor. Eu encurto meu stop em 50% do risco no fechamento ali do candle, né? Assim que ele chega em média de 20 períodos. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu realizei minha venda, tá? O mercado abre, tá? Nesse candle comprador aqui muito forte, máxima histórica. Eu não faço compra. Muito raro eu fazer uma compra. Mesmo assim, eu tenho que deixar o preço descontar, ficar barato para me realizar uma compra e tem que ter todo um cenário, que foi o cenário ali do dia 27 que a gente teve em Dow Jones, né? Ele em máxima histórica, porém com todo o cenário das ações americanas, bem compradoras no dia, muito forte compradoras no dia, né? Eu espero primeiro, né? Ele estava ali em máximo histórico, eu espero ele ficar mais barato, me mostrar uma força compradora, interesse comprador, para mim estar entrando e sair rápido, né, em máxima histórica de novo. Mas isso é bem mais raro, né? Gosto mais de estar buscando vendas ali nos dias de máxima histórica. Então, dando continuidade, né, o mercado abre aqui, ó, nessa. Peraí que eu fiz alguma coisa aqui. Peraí, pessoal, deixa eu corrigir isso aqui, que eu fiz alguma coisa aqui. Pronto. O mercado abre, né? Esse aqui andou comprador muito forte, ele dá um retorno, vai com força para cima, mas eu fico só observando, só até o momento de vendedores realmente mostrar interesse, tá? E ele me mostra aqui, ó, rejeição compradora após um candle comprador muito grande e vendedores atuam muito forte aqui, ó, dando essa pancada vendedora. Eu espero de fato, tá, um retorno para dentro para me estar vendendo mais caro, tá? Porque aqui novamente ele ficou barato, mesmo com essa pancada vendedora, mas vendedores de fato me mostrando ali interesse, né, vendedor nessa região. Então, eu espero esse retorno. O retorno acontece, um retorno fraco, um retorno muito bom, muito saudável, mostrando interesse em vendedores com essas sombras para cima. Quando ele chega, pessoal, nessa região aqui, ó, ele me mostra por duas vezes o interesse vendedor novamente, onde vendedores espancou, né, os compradores aqui muito forte. Eu coloco uma ordem de venda posicionada nessa região, o mercado vem, ativa e fecha para cima, né? Ele ativa minha ordem e toma pancadinha aqui para cima, mas com muita probabilidade gigantesca de venda, né? Nesse cenário, eu pego e coloco aqui uma adição, tá, pessoal? Na eliminação total aqui, ó, desses meus dois gatilhos de venda, eu coloco uma adição de posição com um lote leve novamente. O mercado vem muito forte, ativa a minha adição de posição e fecha bonito, muito forte aí a meu favor. Porém, chegando aqui em média de 20 períodos, é onde eu ali curto o meu stop ali em 50%, tá? Então, eu tiro meu stop que estava nessa região e fico protegido aqui por esse candle gigantesco, já encurtando ali o meu stop em 50% da operação, né, do meu risco. Com isso,
o mercado chega aqui, ó, aonde compradores de fato apareceu muito forte, mesmo estando em máxima histórica. Eu tenho que ficar ligado nessas regiões e com isso aí eu saio fazendo as minhas parciais, tá? Faço uma saída total da minha primeira ativação. Da segunda operação aqui eu faço novamente na mesma região ali, uma parcial ali de 90% do trade, tá? De 90% do trade e me protejo aqui, ó, com o restante, tá? Acima desse candle, pois ele me mostra que força compradora, interesse comprador, onde compradores já apareceram forte dentro desse candle comprador do dia, tá? E essas foram regiões, pessoal, formadas ali durante o dia, né? Que como a gente estava em máximo histórico, não tinha uns pontos assim de referência, então eles vão sendo construídos ao decorrer do dia, ao decorrer da movimentação do preço, tá? E de fato o mercado depois vem buscar aí novamente preços mais caros e a gente já tinha feito o nosso, né? A gente saiu aonde compradores apareceu e entrou vendido aonde vendedores apareceu. Então, aqui vamos estar dando aquela breve finalizada, tá? O retorno fica muito bom, eu realizo aqui minha ordem de venda abaixo. O mercado me ativa e fecha acima de minha ordem de venda, porém coloco uma adição na eliminação com um lote leve, o mercado me ativa e fico com um lote pesado na operação. O mercado vai lindo a meu favor e fecha candle vendedor, encurto meu stop em 50% do risco no fechamento do candle, assim que ele chega em média de 20 períodos, é o que a gente, né, já analisou juntos aqui. Aqui para finalizar, né, o mercado testa a mínima e volta forte. Me protejo aqui no 0 a 0. Assim que ele testou, né, pessoal, essa mínima, tá vendo esse candle branco? Ele fez um teste aqui primeiro, né, mas foi muito rápido aqui, tá? Muito rápido mesmo. Não tinha dado a regra ali dos 3 minutos, então eu não fiz a parcial ali, né, tirei dos 50% e me protegi no 0 a 0 devido a essa volta forte, essa beliscada, aonde eu já estava visando ali a minha saída, né? Então, me coloco no 0 a 0, né? Me protejo no 0 a 0. O mercado volta em região de compra, eu saio 90% da operação, depois que esse candle novamente volta na região, já está dentro ali do que eu tenho que seguir da regra dos 3 minutos da mesa. Então, eu finalizo aqui as minhas parciais, minhas saídas totais ali e a proteção do restante, tá? Então, pessoal, o restante, né, eu levo acima do candle comprador, que foi esse restante aqui. Assim que ele fecha na região de compra, saída total da operação. Então, eu finalizo esse trade aí, tá? Então, aqui, pessoal, como vocês podem estar observando, eu tenho aqui a minha região, tá? Região aqui da operação, que foi formada durante o dia, como eu disse, tá? Isso aqui eu não tinha ainda, tá? Isso aqui foi depois. Então, minha região de venda formada foi nessa região aqui, como vocês podem ver. E aqui é a região de compra onde a gente fez aquela parcial pesada e também a saída total. Região mediana em M30, formada de apenas um candle com sombra forte na parte de cima, porém com o mercado em topo máximo histórico, tá? Essa aqui foi a região formada e também aqui em topo histórico, tá? Região de M30, mercado no 50% da parede compradora, retorno, região de 50%, tá? É onde a gente fez aquela saída nossa ali, tá? Aqui foi a nossa entrada, né? Aqui foi a nossa saída, depois o mercado volta comprador aí, que é onde a gente vê que ele acabou ali iniciando, né, aquela volta compradora forte novamente, depois ele foi mais um pouco, tá? Mas isso a gente não nos interessa mais, a gente já fez o nosso, e é isso aí, vida que segue, tá? Aqui, pessoal, o trade 2 também está em Nasdaq, o setup identificado foi região contra a tendência M2, entrada falha no retorno, tá? E o resultado ali foi um 0 a 0, que eu tenho um resumo de 0,32, tá? Um 0 a 0 aí nessa operação. Então, pessoal, o mercado chega em região forte compradora em M30, com tudo desenhado para alta, tá? Pois é região de 50% parede compradora em M30, média de 20 e ativação dos compradores no retorno ideal, tá? Retorno ideal. Assim, pessoal, que o mercado deixe uma força compradora muito forte, eu espero, tá, a volta para dentro
dele, tá? E os vendedores falham em cair dentro dele. Assim que a falha deixa, assim que falha, né, e deixa compradores fortes novamente, eu entro comprado com stop, tá, abaixo do candle que me ativa. Assim que ele vai a meu favor e sente pressão em região de M20 e volta forte, aqui eu tenho que corrigir, tá, forte, eu saio no 0 a 0, tá, mas não dão muita importância, tá, pessoal, para português aí, mas vamos seguindo aí, tá. Então aqui, pessoal, aqui a gente consegue observar, tá, aquela nossa primeira operação, o mercado volta, briga, 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 em topo histórico, e mercado joga o preço lá para baixo. Novamente, aqui, pessoal, todo cenário muito comprador ali no dia também, tá? Eu espero o preço ficar mais barato para poder comprar em um cenário de máxima histórica, que raramente a gente faz isso, mas quando eu faço isso, eu tenho que esperar o preço ficar mais barato, tá? Eu tinha uma compra nessa eliminação, mas eu não fiz na hora lá, esperei de fato o comprador aparecer, eles aparecem. Quando eles falham, né, em cair dentro da esquina do comprador, eu realizo a minha compra, sabendo de todo o risco. Qualquer coisa que aconteça que ele não vai ali a meu favor, eu tenho que me proteger, tá? Então eu realizo a minha compra, stop abaixo desse candle, não aqui, tá? E sim aqui abaixo desse candle da falha do retorno. Então stop, entrada, o mercado tenta aí não dar continuidade, eu já saio rapidamente ali no 0 a 0, tá? Já saiu rapidinho ali no 0 a 0. Aqui a região, novamente, tá mostrando aqui a região. Essa foi a região aqui devido a essa compra que a gente realizou ali, que eu acabei fazendo, né? Região de M30, mercado no 50% da parede compradora novamente, né? Essa foi a região usada nessa operação de compra, tá? Que foi essa região aqui, tá? O mercado não deu continuidade, então eu saio no 0 a 0. Tá? Região forte em M30 compradora, pois era um retorno ideal em M30 com ativação de compra em média de 20 períodos. Tá? Por isso, eu esperei o preço ficar mais barato e realizo ali a minha compra. Mas o mercado, de fato, ele ficou brigando ali. Quando ele não vai, eu saio da operação. Como que também aqui, ó, tenta não vai, tenta não vai, tenta não vai, tenta não vai. Chega nessa região e não vai, eu saio da operação. E aqui foi novamente, né, pessoal? Tentei novamente ali aquele trade de compra devido a todo esse cenário, tá? De retorno aqui no M30, tá? Que o preço sim poderia fazer novamente máximas históricas depois, que acabou fazendo, né? Que é máximas históricas, mas a gente já não estava mais no trade. Que a operação 3, tá? Desse dia, também em Nasdaq, está setup identificado, regiões contra a tendência em M2. Aqui foi uma falha no retorno novamente. Eu saio ali com 0 a 0, né? Que foi aquele stop bem curtinho ali, basicamente um 0 a 0. Eu entrei extremamente leve, tá? O mercado ativa mais vendas e não dá continuidade. Vendedores deixando mais força compradora. Com isso, eu entro muito levinho mesmo, bem abaixo do meu leve. Assim que o preço testa novamente essa alta e falha, eu encurto, né, o meu stop e saio da operação com stop curto, basicamente o 0 a 0, tá? Pois eu entrei extremamente leve. Então, pessoal, o que acontece? Assim que ele vem novamente, faz esse teste aqui, ó, faz esse teste aqui, ó, e não dá continuidade, eu posiciono novamente uma compra, sabendo de todo o risco. Stop mais curto nessa região, extremamente leve, tá? Mercado ativa bonita minha ordem, vai a meu favor, chega perto de regiões onde o vendedor desapareceu e de fato o vendedor aparece aqui novamente, de novo, mostrando que essa região de preço, vendedores também estavam com muito interesse nessa região. O meu stop que estava nessa região, logamente eu já jogo aqui para 50%, tá? O preço vem aqui, ó, e me tira aqui com 50% do meu stop. Então, muito tranquilo, bem levinho, tá? E saio com esse stop curtinho e eu finalizo o dia com esses 3 trades, tá? Aqui a região novamente, foi a mesma análise, tudo igualzinho ali o segundo trade, tá? Esse terceiro. Aqui eu tenho um resumo, tá? Do dia. Esses 2 trades aqui foi o primeiro trade que foi com aquela adição de posição, tá? Então aqui foi um trade só.
Aqui foi aquele primeiro 0 a 0 na compra e aquele stop curto na compra novamente. Então, finalizando aí o meu dia com US$ 59, tá? Com US$ 59 de lucro, concretizando ali 0,60%, tá? 59 aqui, arredondando 0,60% no dia, tá? De lucro. Então, já finalizado aí, pessoal, esse dia 28, tá? Da última semana de outubro. Então, aqui dia 29, na quarta-feira, tá? Foi mais um dia aí, né? A gente pegou aqui essas entradas, que provavelmente foi regiões, né? Tenho quase certeza que regiões. É o que eu estou mais focado mesmo, a gente está operando 100% aí por regiões de preço, né? Então, trade, tá? Trade 1 aqui foi em Dow Jones, pelo gráfico aí de 2 minutos, tá? E é o seguinte, tá? O setup identificado foi regiões de preço a favor da tendência. Entrada foi uma compra na continuidade de compradores. Resultado foi um 0 a 0 aqui, que eu tomei nesse trade, que eu saí aí nesse trade, tá? Esse dia, pessoal, foi um dia da onde eu tive um erro, tá? De estar comprando topo, né? Como vocês podem ver. Fiquei, sim, tá? Muito com aquele olhar, né, focado ali, assim, como parece que a gente coloca uma rédea, né, tipo aqueles cavalos, né, só olha para frente. Então, quem é do comprador muito forte, tá, era uma região aqui bem poderosa também de compra. Eu realizei essa compra, mas olha onde? Região de vendedores apareceram. É normal que vendedores apareçam nessa região, tá? Eu já sabia disso também, tá? Não entrei assim a cega também como uma rédea, mas com muito risco, por isso eu encurtei rapidamente e saí do trade. Mas é um erro, sim, tá? Considerado. Tá comprando em regiões vendedoras muito forte, ó. Parede vendedora, retorno venda novamente nessa região, então é melhor você não fazer nada do que fazer caca, né? Então é melhor você não fazer nada do que ficar fazendo caca. Então, vamos lá. Observação, tá, pessoal? Hoje foi um dia que minha tela do PC, pessoal, estava com instabilidade. Com isso, no meio do horário de trabalho, né, tive que começar a arrumar as configurações do monitor e com isso perdi muita movimentação do mercado até arrumar. Então ele estava dando uns pip desliga ali direto, e estava atrapalhando bastante. Então tive que no meio do mercado ficar olhando a configuração e ver por que estava acontecendo isso, né? Então devido a isso me atrapalhou bastante aí no dia. E quando eu voltei já estava nesse cenário e quando dá um problema desse, é melhor você não operar e sair fora do mercado, né? Não trabalhar nesse dia. No dia seguinte você volta depois que você estabilizar ali, né, sua máquina de trabalho. A entrada, pessoal, realiza uma compra sabendo do risco, como eu disse, né? Sabendo do risco que estava correndo, tá? Pois era região de topo, pois nessa região vendedores já havia atuado nele antes, né? Então entro com lote leve, tá? Tudo definido, então, tudo definido na mente já. E o mercado não passa, né, pessoal? O mercado não passa. Eu encurto aqui o meu stop logamente, né, rapidamente ali. E foi isso que aconteceu. O mercado não foi. Eu fui encurtando o stop e pela terceira vez que ele não vai, eu saio no 0 a 0, tá? Uma observação, né? Posso deixar uma observação, pois a compra foi ruim, pois mesmo sabendo e agindo caso não fosse, tá, de cara, caso o mercado não fosse de cara, de bum, tá? Eu comprei no topo. Evitar esse tipo de operação. Então, deixei aqui registrado, né, essa observação. Eu sabia do risco, sabia desse risco, via a probabilidade do preço chegar nessas regiões, que anda o comprador muito forte, tá? Então, eu entro comprado, não vai uma e não vai duas. Então, como o mercado não vai uma vez, não vai duas vezes, meu stop estava nessa região, já comecei a subir ele e toma aqui o preço basicamente ali no 0 a 0, tá? Então, saí no 0 a 0 nesse trade. Aqui foi a região, tá? Uma região de preço aqui pelo gráfico de M30, tá? Região de preço foi se formando devido ao preço não ter atingido um preço tão caro como o de hoje, tá? Na história do mercado. E isso está se renovando a cada dia da semana, tá? Cada dia da semana. Ele abria num topo histórico, no outro dia se renovava, abria no topo histórico, no outro dia renovava topo histórico, tá?
Então ele estava cada dia ali se renovando esse topo histórico aí, tá? Então, pessoal, essa foi uma região definida ao decorrer do mercado. Aqui a gente tinha uma região de venda onde vendedores atuou, eles poderiam atuar nessa região, mas não foi o que aconteceu, né? Compradores rompeu aqui essa região aqui de venda muito forte. Com isso, a gente tem uma parede agora compradora, um retorno para essas regiões para continuar subindo, renovando o máximo, era bem provável. Então, região formada em 50% da parede compradora, tá? Eu tenho aqui essa região dessa parede compradora. Então, eu estava buscando aqui, né, essas compras para estar saindo aqui nessas massas. Então, aqui, pessoal, trade 2, tá dando continuidade aí. Estamos aqui agora com o trade 2. Então, vamos lá. Trade 2 foi também foi em Nasdaq, né? Trade 2 aqui foi em Nasdaq. Tem uma anotação minha que está até errada aqui, ó. Acabei de observar que não foi em Dow Jones, tá? Essa operação foi em Nasdaq. E aqui eu acabei colocando em Dow Jones, ó. Foi em Nasdaq, tá? Setup identificado, regiões de preço da tendência em M2, tá? Região de preço da tendência em M2. Retorno que começa forte e falha na região de M20 e M200, no gráfico de 2 minutos. E região vendedora no gráfico ali, né, de 30 minutos. Então vamos estar aqui lendo aqui, né, a nossa anotação do gráfico desse trade. Tá? O mercado chega em média de 20 períodos e passa com força. Com isso, pessoal, formando uma parede vendedora forte em M30. Assim que o mercado volta para esta região de M20 e 50% da queda deixada, eu espero quando o mercado retorna e perde essa força compradora nessa região. Eu entro vendido com stop acima dessa rejeição de compradores e em região forte ali de gráfico de média, né, de 20 período e média de 200 aqui pelo gráfico de 2 minutos. O mercado me avisa e fecha a meu favor. Assim já me protejo em 75% acima do candle da ativação. Assim que o preço chega em 50% dos dois candles compradores, que veio forte, eu faço uma parcial de 70% e o restante vou conduzindo no candle a candle e o mercado me tira o restante assim que ele devolve o candle, tá? Então, né, a gente vê essa rejeição de compradores, né, essa parede vendedora já cortando aqui essas médias de 20 períodos, tá, em Nasdaq. Eu espero, pessoal, um retorno, porém esse retorno acontece forte, né, com dois candles compradores muito grande, porém chegando aqui nessa região de vendedores já tinha atuado, média de 200 períodos, também com média de 20 períodos, né, formando aqui uma região muito forte vendedora, tá? Eu espero essa falha, essa rejeição acontece, eu entro vendido, tá rompendo toda essa rejeição de venda, com meu stop logo acima. Quando o mercado chega dentro desse candle comprador, eu faço uma parcial de 75% e vou levando no candle a candle pelo gráfico de 1 minuto, tá? Aqui eu estou pelo 2, mas o restante eu fui levando ali pelo gráfico de 1 minuto e acabei saindo aqui, ó, em região onde compradores de fato apareceram. Tá? Então, essa foi a segunda operação. Aqui eu tenho, pessoal, a minha região de preço, tá? Dessa operação aqui, tá? Onde compradores atuaram, novamente eles atuaram, e aqui aonde eles possivelmente poderiam estar atuando de novo. Região formada em M30 de acordo que o mercado está se desenvolvendo no dia, pois estava em máxima histórica, chegou em média de 20 no gráfico de M30 e passou com força deixando parede vendedora. Com isso, formou uma região de interesse vendedora, coincidindo, né, ali com a média de 20 período. E a região compradora marcada já havia se formado antes das 10h30, né, da abertura ali do mercado, que foi essas duas regiões, tá? Eu entro vendido, o mercado chega na região e eu vou sair o restante, que foi aquela saída de 75%, né? 75% do trade e o restante ali no candle a candle saindo na região. Então, pessoal, essa foi a região da venda, tá? Aqui, ó, região já formada em suporte no gráfico de M30 e região formada de venda em 50% da parede vendedora, que foi aquela região onde a gente vendeu, tá? Aquela rejeição de compra, né? E onde a gente vendeu, a gente também vê vendedores aqui, ó, muito forte, a gente realiza a nossa venda e sai em regiões de compra onde o preço mostrou interesse comprador, tá? E aqui finalizamos o nosso dia, tá?
com 0 a 0 praticamente, né? A gente teve um take um pouco aí, né? Um take assim um pouco mais curto, né? Mas a gente finaliza o nosso dia aí com um take um pouquinho mais curto, com 0,14% de lucro no dia. Então já finalizamos aí o dia 29, tá? Desse dia. Aqui agora, pessoal, na quinta-feira, como vocês podem ver, eu não operei. E também na sexta, não fiz nenhum trade, tá? Não fiz nenhum trade. Então eu finalizo o meu dia, quer dizer, o meu mês, né? E a minha última semana, tá? Do mês aqui de outubro, tá? Finalizando ela aí lindamente, lindamente. Então eu tenho que estar aqui atualizando, tá? O resultado da semana 4, que eu ainda não tinha atualizado, agora que eu observei isso, tá? E foi isso, tá? Mês de outubro, foi esse a última semana. Aqui eu tô aqui, ó, outubro, tá? Minha planilha de acompanhamento. Aqui o mês de outubro e aqui os resultados já da última semana, tá? Tudo registradinho aqui para, né, fim de acompanhamento aí, para que eu consiga estar analisando também. Então é isso, pessoal. Aqui eu tenho tudo anotadinho, tá? Cada trade, cada dia, tudo bonitinho com as porcentagens, tá? Com as minhas porcentagens. Aqui, né, os meus erros, tá? Eu coloco meus erros. Não respeitar a região de M30, foi uma operação do dia 29 ali daquela de Dow Jones. Não respeitei, então eu trago a anotação para cá. A planilha me puxa o erro da semana para mim estar corrigindo, né, na próxima semana aqui, ó. Então é isso. Então eu finalizo, pessoal, essa semana com US$ 94, né? Quase ali 1% da, da minha conta, tá? Esse foi um mês, né, bem bom, bem atípico aí, né? Onde eu fechei todas as 4 semanas positivo, né? Então, primeira semana 85, 110, na segunda, né, na terceira semana 59 e na última ali 94, tá? Aqui os meus erros, tá? Da penúltima semana, fui ficar clicando em M1, corrigi na próxima semana, não cometi esse erro. Porém, na última semana aí, eu não respeitei em um trade a região de M30. Então, coloquei essa observação, tá? E a minha planilha consegue estar me trazendo aqui esse resultado. Então, pessoal, aqui eu tenho o meu acompanhamento de evolução da banca, né? Aqui um gráfico, tá? De resultados diários, que não vem muito ao caso. E eu finalizo aí com 0,35 mês de outubro, tá? E agora eu vou estar rapidamente passando, pessoal, para vocês aqui o mês aqui de novembro, né? Que é o mês atual que a gente tá. Que eu vou estar deixando aqui para vocês verem aqui o gráfico. Bem interessante, o resumo do dia, né? Aqui embaixo é os dias de stop, tá? E 0 a 0, tudo também, né? E aqui os dias de take e os 0 a 0 também, tá? Então já deixando aí bem definido. E agora eu já finalizo aí o mês de outubro. Então vamos estar dando continuidade agora, pessoal, no mês de novembro, tá? Mês de novembro, já vou estar até abrindo aqui nessa tabela para a gente já estar acompanhando a tabela aqui de uma vez, tá? Eu só operei essa semana, tá? Estava com alguns problemas aí e não consegui estar operando, pessoal, todos os dias da semana. Eu operei só 2 dias, tá? Que foi aqui, ó, dia 3, né? Duas operações. E no dia 4 somente uma, tá? Mas finalizando a semana aí com US$ 63, 0,63% de lucro. Aqui foi o dia do take, tá? Segunda-feira. E aqui foi um stop ali da terça-feira, tá? E é isso. Agora eu vou estar passando lá pro. Então fecha essa semana, né, pessoal? Aumentando aqui para 41%, tá? Nossa meta é 10% da banca total aqui, ó, que é US$ 1.000, né? Eu fiz aí 414 aí de lucro, quase 50% da meta atingida aí. Então vamos estar indo lá para o nosso diário, tá? Passando aqui para o nosso diário. Tá dando uma travada aqui, não sei por quê. Pronto. Agora vamos passar aqui para o mês de
novembro, mês de novembro, para a gente estar finalizando, tá? Eu só operei aqui, pessoal, segunda e terça, então vamos estar rapidamente analisando aqui para a gente estar finalizando. Então, aqui, pessoal, vamos estar analisando o trade da terça-feira, certinho? Isso, segunda-feira, né? Mês de segunda-feira, dia 3, nosso primeiro trade aí do mês, né? Então, aqui, pessoal, a anotação do trade 1. A entrada nessa operação hoje eu realizo uma venda em regiões de preço vendedor, muito forte no gráfico de M30 e no gráfico diário. Após vir para um retorno bom, porém, como está em região forte vendedora, eu não me iludo com a compra, pois quero somente venda nessas regiões de preço vendedores, tá? Como vocês podem ver, essa linha mais escura aqui, toda essa região mais escura, é a região vendedora ali no gráfico de M30 e do gráfico diário, tá? Com isso, eu espero a falha de compradores no retorno e entro vendido. Assim que falho no retorno, o mercado vai a meu favor, porém não dá continuidade. Com isso, eu encurto meu stop até próximo ali do 0 a 0. O mercado volta e me tira no 0 a 0, que foi o que, pessoal? Foi esse primeiro trade aqui, ó, tá? Esse primeiro trade, tá? O mercado vem com uma força compradora, ele falha aqui no retorno, tá? Ele fala no retorno, me deixa essa sombra vendedora. Eu realizo aqui uma venda, tá? O mercado começa a ir a meu favor e volta. Em que ele volta, tiro meu stop e jogo aqui no 0 a 0. O mercado vem e me tira nesse primeiro trade aí, tá? No 0 a 0. Até abrir que vai ficar melhor para a gente visualizar. Parede compradora, tá? Já mostra aqui, ó, né? Claramente aqui vendedores atuando dentro dessa região, forte vendedora. Assim que ele volta para o retorno, eu espero para ver se vai falhar. Ele me mostra essa falha vendedora. Eu antecipo a minha venda com stop bem curto nessa região. Ele ativa ainda a meu favor. Chegando novamente em regiões muito fortes aqui, eu já tiro meu stop que estava nessa região e curto basicamente ali num 0 a 0, tá? Então, foi isso, tá? Esse primeiro trade. Aqui foi a anotação, tá? Das regiões de preço. Então, tem uma região forte aqui no gráfico de 30 minutos. Novamente, nessa região, vendedores atuam muito forte. Eu vou estar abrindo aqui que vai ficar melhor. Só peraí. Pronto, vai ficar melhor para a gente visualizar, né? Região forte no gráfico de 30 minutos. Eu deixo marcado essa região, onde tem aquela linha, né? Aquela região mais escura, tá? Vendedores aparecem muito forte. Começam vendedores a atuar, compradores não conseguem passar nessa região, deixando aqui uma região de muito interesse vendedor novamente. O mercado explode para baixo, tá? Chega novamente nessas regiões, o mercado deixa o interesse vendedor novamente, bum, explode, né, para baixo novamente. O mercado chega no dia que a gente estava ali, né, operando, chega novamente nessas regiões onde apareceu uma, duas e três vezes vendedores muito forte. Foi aonde eu realizo aqui a minha venda, tá? Minha primeira venda aqui, ó, tá próximo da região. Ele não vai, mostra que vai possivelmente pegar preços mais altos, mais caros. Eu me protejo no 0 a 0, tá? E essa foi a operação que a gente sai ali no 0 a 0, tá? Aqui eu tenho a operação 2, tá? Que foi também aqui em Nasdaq, tá? Mesmo ponto, mesma análise, mesmo critério ali. Você estava identificado, novamente, falha de compradores em regiões. A entrada foi uma venda com adição, tá? Fiz uma adição nessa operação, que ficou melhor, tá? Então, eu fiz ali uma adição ali de trade nessa operação. Então, aqui, pessoal, vamos lá, tá? Nessa segunda operação do dia, como havia acabado de sair de uma operação no 0 a 0, buscando essa venda em região forte vendedora, eu entro novamente para a venda assim que o preço testa preços mais caros, ficando ainda melhor que a primeira entrada vendida, tá? Com isso, assim que o mercado falha em pegar preços mais caros, eu entro com uma venda antecipada, o mercado ativa a minha ordem e vai novamente testar essas máximas e quase pega o meu stop cheio. Então aqui tem uma questão, tá? Eu entrei vendido, o stop nessa região, ele ativa e não dá continuidade, quase pega o meu stop,
tá? Volta, deixa muito interesse vendedor dentro da região muito forte vendedora, eu boto um acréscimo de posição ali, tá? Então, assim que ele quase pega aqui o meu stop cheio, né? Porém, não pegando assim que o mercado falha duas vezes nessas máximas, né? Eu faço uma adição novamente com o meu lote leve. E o mercado me ativa e quando me ativa, eu fico com o lote pesado nesse trade de adição, tá? E a saída, pessoal, eu faço no parcial assim que o mercado chega no ponto que ele consegue, tá? Impulso para testar nova máxima. E o restante, né, eu vou saindo gradualmente de acordo que ele chega próximo de região de média de 200 períodos. Então, vou estar abrindo aqui para a gente estar dando essa breve analisada, tá? Mercado novamente, pessoal, depois de me tirar aqui no 0 a 0, ele vai e testa, né, novamente preços mais caros, tá? Que o preço anterior. Com isso ficando melhor, tá? Dentro, lembrando daquela região fortíssima vendedora, tá? Que é essa região toda aqui marcada de cinza escuro, tá? Eu realizo aqui a minha venda um pouco antecipado com o meu stop acima. Vamos tirar para ver, ó. Minha venda estava nessa região, com stop nessa região. Então, assim que ele me ativa, pessoal, ele vem e retesta novamente aqui, ó. Preço um pouco mais caro, quase me tirando ali com stop cheio. Porém, ele me deixa esse interesse vendedor muito forte novamente. Com isso, aumento a minha posição, ficando ali com um lote pesado, estava com um lote leve, tá? Ficando com um lote pesado depois dessa minha adição, tá? O mercado vai e ativa, né, a minha adição e vai em meu favor aqui, muito forte. Porém, assim que ele chega nessa região aqui onde o preço jogou para fazer esse reteste novamente de novas máximas, eu faço uma parcial. Na verdade, não foi uma parcial, foi uma saída total dessa primeira entrada aqui, antes da adição. E essa segunda entrada que foi da adição, eu faço uma parcial gorda nessa região, tá? E vou levando gradualmente, candle a candle, até que o mercado me tira novamente, pois aqui nessa linha vermelha, como vocês podem estar observando, era uma região muito forte do gráfico de 30 minutos, uma média de 200 períodos, tá? E também, de fato, onde compradores também teve interesse. Então, saída total da operação. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho a região, né, novamente, a mesma região aqui que a gente já explicou, né? E eu deixo uma breve anotação. Região de M30 é muito forte, respeitada por várias vezes, ficando ainda com mais interesse nessa região. É a mesma região da primeira operação, explicação logo acima, porque foi a mesma coisa, o mesmo critério, tudo usado da mesma forma. Entrei vendido, não me iludo para compra, entro vendido novamente, região de altíssimo interesse vendedores, como a gente analisou e observou aqui juntos, né? Uma região muito forte vendedor, então quando ele chega novamente nessa região, é normal que vendedores atuam e atuam forte, tá? Então finalizo o meu dia, tá? Essa foi as minhas operações aí do início do mês, né? Primeira operação do mês aí. Então, o primeiro 0 a 0 que a gente viu, que foi aquela primeira venda, foi essa daqui, tá? E aqui, pessoal, foi o primeiro trade, o segundo, né? O segundo trade, que foi com adição, né? Finalizando aí os dois trades. Que foi aqui esse trade com adição, pegando aqui essa pernada, tá? Então, finalizo o meu dia dessa segunda-feira, né? Do início desse mês, com mais 0,77% de lucro, tá? No nosso desafio, fechando aí com US$ 77, 0,77% no dia de hoje, tá? Nesse dia 3 aqui. Então, voltando, tá, pessoal, para o último dia, que foi a terça-feira. Aqui foi um dia de stop loss. Quando é take, pessoal, eu deixo sempre a capa aqui em cima verde. Quando é um dia de loss, eu deixo sempre a capa aqui com esse tom vermelho, para mim já saber que foi um dia mais fácil de eu saber que foi um dia de stop, tá? Então, pessoal, vamos analisar. Esse dia eu não operei sozinho, tá? Eu operei com o meu professor Pepenitos, um dos meus mentores ali, né? Então, operei junto com ele ali, a gente fez um trade só no dia, finalizou o nosso dia ali. Então, vamos estar dando uma leve explicação aqui. Nessa operação, eu realizo em região
realiza uma venda em região de média de 200 períodos, tá? Buscando saída, pessoal, em região compradora. Porém, o mercado chega em região antes de 3 minutos da regra da mesa e o mercado volta nessa região e me tira do trade com stop curto, tá? Ele me tira ali do trade com stop curto. Por causa da regra dos 3 minutos, não consegui fazer muitas coisas também, tá? E o preço também não me deu ali, de fato, né, a minha saída de parcial, pelo menos, tá? E o principal motivo, tá, de estávamos buscando venda nesse dia, mesmo próximo de região de compra e de venda, tá, bem próximo uma da outra ali, né, foi devido ao gráfico diário, tá? Foi mais devido ao gráfico diário e região do gráfico diário, que estava com grande probabilidade de buscar a média de 20 para um retorno natural de alta. Então ele estava com a parede compradora e tinha a possibilidade de buscar um retorno para alta. Vou estar abrindo aqui o trade, vai ficar melhor para a gente estar analisando. Mercado abre, tá, pessoal? Nessa região. Primeiro candle foi esse candle comprador aqui, ó, com essa sombra compradora, tá? A gente não realiza compra, tá? A gente está aqui em regiões aqui onde vendedores atuaram muito forte e também, né, na cara aqui de média de 200 períodos. Então, espero uma eliminação, a gente esperou uma eliminação juntos lá na sala, tá? E realiza uma venda da eliminação desses compradores, ativa bonito, porém já estourando muito forte ali para chegando, né, nessa região aqui que a gente tem, né, de compra muito forte, o interesse comprador, onde a gente viu aqui, ó, que compradores, né, pararam toda essa queda, jogaram um preço para ficar mais caro, tá? Porém, ele chega muito forte, a probabilidade era dele dar uma esticada nessas regiões, para a gente estar de fato ali fazendo a nossa saída. O mercado não vai, né, pessoal? Não chega nessas regiões, tá? Nosso stop estava nessa região, a gente curta o que pode estar encurtando, para estar mantendo a proteção do nosso stop com média de 200 períodos e gráfico muito forte vendedor. Tá? Era natural ele vir para dentro desse candle e retornar, então não tinha por que jogar no 0 a 0. Porém, o mercado testa novamente, vendedores aparecem nessa região com probabilidade de nos entregar o take, tá? Porém, já protegido o que poderia proteger, o mercado volta muito forte aí e me tira com stop curto, tá? Então, o trade foi esse. Aqui é a região de 30 minutos, tá? Aqui a gente tinha nessa região formada, onde compradores apareceram de fato para um retorno, porém bem mais fraco, né? A gente estava buscando ali aquela região do gráfico de 30 minutos do diário, né? Que de fato depois eles buscaram, né, aquela região e entregou o take, mas antes disso a gente estava vendido, deu aquela ativação bonita, chegou próximo daquela região, a gente marcou lá no gráfico também dos 2 minutos, tá? E ele volta muito forte aqui, a gente sai com esse stop curtinho aqui, ó, tá? Esse foi o nosso stop, né? Aqui a nossa venda, nosso stop estava aqui, cortamos 0 a 0. O mercado vem, né? Faz um candle comprador muito forte, mas em seguida vai de fato buscar lá o gráfico, a média, né, dos 20 minutos ali. E aqui, ó, é o gráfico diário, tá? D1, que é onde era o objetivo nosso ali primário, né? Que a gente estava buscando, e depois de fato ele veio aqui testar a média de 20, mas aí a gente já tinha saído da operação, que é a região de M20 no diário, né, uma parede compradora, um retorno por essas regiões, até para continuar subindo, era o natural do mercado fazer, né, a gente entrou vendido, ele não foi, tirou a gente, aí depois deu aquele candle comprador e veio buscar a média de 20 períodos, mas a gente já não estava mais na operação. Tá, e esse foi o único trade aqui para baixo, eu não fiz nenhum mais, tá? Foi a única operação do dia e uma operação aí que a gente finaliza o dia aí com um stop, tá? Bem controlado, a gente perdeu aqui nesse dia, fomos estopados em 0,14%, perdendo ali 13,97 dólares e finalizamos a semana, porque os outros dias ali eu não operei. E aqui tá o resumo, tá, pessoal? Da minha caixa de ferramenta, tá? O único trade, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Menos 13,97, que dá arredondamente em menos 0,14%, tá? Então foi isso, pessoal. A gente já finalizando aqui, tá? A minha semana foi apenas essa, operada. Então foi isso, pessoal. Eu vou estar finalizando, tá, pessoal, por aqui. E espero que vocês fiquem bem satisfeitos aí, né, com
Com o intuito, né, desses vídeos que eu venho trazendo, hoje foi um vídeo mais longo aí, devido a não ter conseguindo, né, fazer as gravações da última semana e dessa primeira semana também, que de fato eu não consegui estar operando ali todos os dias. Só operei na segunda ali, e terça-feira acabei ali operando junto com o professor ali, Pepenitos, e aí finalizamos aí essa semana, a partir de semana que vem, agora, segunda-feira, hoje é sábado, né? Dia 8/11 aí. Então, vou estar disponibilizando esse vídeo para você estar acompanhando a trajetória junto comigo aí, do zero à primeira aprovação na mesa proprietária. E vamos estar dando continuidade a partir da semana que vem e vou estar trazendo aí os acompanhamentos toda quarta-feira, né? Que é o acompanhamento de segunda, terça e quarta. E no sábado, o restante, né? Dos dias de quinta e sexta. Sábado eu faço a gravação, faço a correção junto com vocês aqui de todas as minhas operações e disponibilizo no sábado mesmo o fechamento da semana, concretizando a quinta e a sexta-feira, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos. Compartilhem, comentem o vídeo, mandem para os seus amigos aí, para a gente estar acompanhando aí essa trajetória minha da primeira aprovação, né, rumo à primeira aprovação na mesa proprietária. A gente não sabe se a gente vai conseguir atingir esse objetivo nessa mesa que eu estou operando, mas de fato, conseguindo ou não, tá? Essa primeira aprovação nesta mesa, desistir jamais, né? Desistir não é o meu dilema. Então, a gente vai sim, de fato, conseguir a primeira aprovação de uma mesa proprietária de 10K, tá? Sendo essa ou não, mas estamos trabalhando, né? Estou trabalhando firme, forte, trabalhando a mentalidade, trabalhando o meu operacional, para que eu consiga, de fato, estar conseguindo chegar nesse primeiro objetivo, que é a primeira aprovação de uma mesa proprietária, da qual, de fato, eu ainda não consegui nenhuma aprovação ainda, tá? Esse é o segundo teste que eu estou fazendo em mesas proprietárias. Estou bem recente também nessa trajetória, mas trabalhando firme e forte aí para estar conseguindo essa tão sonhada aprovação, para ir escalando, né, aos poucos até eu conseguir chegar no objetivo de uma mesa proprietária já aprovada, já para começar a fazer de fato saques, que é uma mesa de 200K, tá? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!